aproveitar e responder uma pergunta que é antes de você começar na plataforma, que a professora Emanuela Cristina perguntou. Ela falou que ela está com dúvida porque ela fez a inscrição e não sabe como conferir se a inscrição dela foi feita ou não. Você não recebeu... Pois é, eu também estou com essa dúvida. Eu não consegui fazer essa tal de inscrição. Você não conseguiu fazer ou você não fez e não recebeu a confirmação? Eu acho que eu não recebi essa confirmação e eu eu estou bem perdida na parte de fazer inscrição. Tá, então vamos fazer assim. Mônica, peraí, sou eu, a professora Emanuela. Eu recebi um link para fazer a inscrição. Eu lembro que eu fiz uma inscrição, mas ultimamente eu estou recebendo um link para fazer tanta inscrição de curso que eu estou perdida. Verdade. Muito link para uma pessoa só. Eu sou da Biológicas, eu não sou da Exato, que guarda muita coisa, não. A meu HD já está precisando trocar a memória. Então, assim, pelo que eu olhei no meu e-mail, eu acho que eu não recebi nada. Ultimamente, eu estou recebendo confirmação de trabalho de aluno. Tá. Somos duas. Então, para descontrair a história aqui, eu preciso saber, senão eu vou ter que fazer inscrição e eu vou perder. Entendeu? Emanuela Cristina Serra Dantas? Isso. Está escrita, estou vendo aqui a sua inscrição. Mas vamos fazer assim, eu vou encaminhar essa listinha para o Edivaldo, e aí ele me ajuda com isso. Pode ser? Pode, é só uma dúvida, porque é o seguinte, a gente está tão perdido que nem eu perdi acho que 2 aulas suas, porque é tanta mensagem, é tanta coisa que você fica fazendo ao longo do dia conectada, e alguma coisa sofre. Não, fiquem tranquilos, gente. Nós vamos, inclusive, colocar isso, todo esse material, né? A gente vai colocar depois num drive para vocês terem tudo juntinho. Vou pôr vamos pôr num documento, tá? Os links todos, o link da live, o link de cada uma dos encontros que a gente teve. Fiquem tranquilos. Não precisa se preocupar com isso. Mesmo essa entrada no curso, gente, vai um tutorial para vocês no início desse curso. Outra dúvida, Mônica, que nem eu já assisti 2 reuniões suas, essa é a terceira. Como que eu vou saber? Vai vir certificado? Vocês têm como? Vocês estão, porque é a primeira vez que eu consegui, eu sou uma semi-analfabeta nas mídias. Então, assim, agora que eu descobri onde é o bate-papo para conversar, para perguntar. Até então, no Zoom, eu estava meio perdida, porque eu estou mais acostumada com o Classroom, o Meet. Então, assim, eu aprendi agora. Então, como que eu vou saber se vocês estão conferindo a minha presença para eu não perder o certificado? Fiquem tranquilos. Essas 3 primeiros encontros, a gente fez uma coisa mais aberta, tá? Então, a gente não vai ficar cobrando essa presença nesses 3 encontros. Onde vai estar a presença? Né? A presença de vocês está no curso e na mentoria que vem posteriormente. Então, para todo mundo que se inscreveu, nós vamos considerar que as pessoas estavam presentes nessas reuniões, né? Ou que assistiu essa reunião online, tá? Porque, na verdade, a formação, ela teria início no curso. Esses 3 encontros anteriores, a gente mudou o desenho por conta que vocês vão estar começando o tema juntamente com a formação. Então, foi o momento da gente falar um pouco sobre o tema, mostrar para vocês os materiais, porque a gente vai estar trabalhando junto, né? Então, seria assim, meio angustiante para o professor, ele está começando a ver as coisas no curso, aí, de repente, já tem aqui que está empregando isso. Então, por isso que a gente fez esses encontros anteriores. Então, fiquem tranquilos, não tem problema, tá? Isso aí a gente vai estar acompanhando, e o importante é participar do curso que começa no dia 19. E depois das mentorias, né, que aí os nossos mentores vão estar mostrando para vocês, né, vai estar aí direcionando vocês nessa produção. Então, deixa eu falar então um pouquinho do curso, né? Essa entrada, professores que chegaram depois, vai ter um tutorial para mostrar como é que vocês entram na plataforma do Escolas Conectadas, né? E depois
como é que vocês navegam nesse processo aqui. Então, acho que agora está gravando, né, Camila? Está aparecendo aí para você que está gravando? Tá aparecendo. Tá gravando, uhum. Tá aparecendo agora aqui. Então, olha, quando eu chego lá no prefácio, ele tem aqui uma série de orientações sobre o curso, tá? E a gente vai falando um pouco sobre tanto o conteúdo direcionado à BNCC, quanto materiais conceituais. Então, cada coisa dessas aqui que vocês clicarem, elas abrem um conjunto de links, tá? O curso, ele é super compacto, gente, mas ele traz um monte de links. Esse prefácio, ele fala um pouco do curso, né? Das horas, do que as pessoas vão estar vendo aqui, né? Que ele tem 3 módulos, né? Aqui no caso a gente está mudando, esse aqui ele tem mediação, né? E por que a gente contar histórias digitais? Então ele vai mostrando para vocês um conjunto de informações, né? Vai trazendo aí, né? Sobre as estratégias, o que vocês vão estar vendo, as questões da juventude, e todo esse material, gente, ele é interativo, tá? Então, por exemplo, você vai vir aqui, ó, tem um conjunto de informações, com alguns materiais que a gente mostra para vocês. Esses materiais, eles estão no pendrive que vocês vão receber também, tá? Aqui um pouco das práticas, então aqui a gente já traz um joguinho, né? A gente vai trazendo algumas coisas em formato de jogo, né? Vai falando de narratologia, por exemplo, aqui vai levar num material, olha, aqui já manda num link, né? Agora eu estou no Zoom, vamos ver se eu consigo voltar, né? Acho que eu não vou conseguir voltar aqui. Tem que voltar lá pela página, peraí. De novo, vamos voltar aqui pela página. Aí esse é um probleminha da gente estar lá no Zoom. Aqui, voltei. Pelo Zoom eu não consigo voltar. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, aqui a gente mostra toda a questão do curso, tá? Ele tem uma navegação, gente, que nós podemos voltar por aqui. Eu volto novamente para a página principal, tá? Então, uma navegação igual a qualquer curso de AD, né? Aqui tem um outro além da história, que é um outro link que a gente tem, né? Então, para aprofundar, então, o que a gente cita no curso, os nossos materiais complementares, então, todo esse material que está aqui, gente, é um suporte teórico, né, para o tema. Então, o professor que quer saber mais, além daquilo que está no caderno, além daquilo que está no curso, a gente tem todos esses materiais aqui, tá? Os materiais complementares. Então, isso é importante, né, a gente ter esse olhar, né? Saber onde eu vou procurar. É o trabalho de curadoria. E aí a gente tem um fórum, que é um apresente-se. Aqui só tem um, né? Compartilhar a sua história, então vocês vão contar o seu. Vou aumentar o som aqui. Vocês vão contar a sua história, né, de vida, sua narrativa, a partir desse chat, a partir do uso desse recurso já das narrativas digitais, tá bom? Então, eu não vou abrir o fórum, porque já tem aqui uma pedida, mas para trabalhar no fórum, clico nele. Ah, não, peraí, acho que esse aqui a Vanessa não pôs ainda. Deixa eu ver se dá para eu entrar aqui. Né? Esse aqui está limpo, porque eu pedi para ela não deixar já a história para não acabar com o clima, né, gente? Então, você vai ter aqui, eu vou no responder, tá vendo aqui do ladinho, gente? Vou no responder, ele abre uma caixa de texto, eu escrevo aqui a minha resposta e envio. Né? Eu vou colocar aqui uma resposta para a Vanessa e vou enviar. Então, vai ficar aqui a minha resposta embaixo do texto da Vanessa. E aí está a participação, né? Aí errei, não quero
escrevi um negócio que eu não deveria ter escrito, ou mandei pela metade. Vou lá no excluir, né? Chego lá, excluo o texto. Ele desaparece, só vocês podem excluir o texto de vocês. O administrador pode por um caminho interno, mas se vocês escreveram alguma coisa tal que, né, achavam que não tinha que estar ali, só vocês podem excluir. Isso tem um tempo de duração para excluir, senão a gente não consegue mais tirar da plataforma, tá? Mas nada que a etiqueta não diga, escrevi errado, vou lá, põe um post embaixo, dizendo, ó, gente, foi pela metade, não era isso que eu quero escrever, o post correto é esse aqui, tá? Então, não precisa ficar, o pessoal às vezes fica tenso, né? Escrevi um negócio que não podia. Não, a gente pode retomar, não se preocupem com isso, tá? Então, a gente volta lá para o início, né, para o boas-vindas. Aí tem um outro fórum aqui, esse cantinho comunique-se aqui. O mural de recados é um mural que a gente põe recados para vocês. Então, vai aparecer ali, olha, vocês têm uma semana para participar do fórum, olha, estamos chegando do meio para o final do curso. Então, vai chegar uma quantidade de recados aqui dos nossos tutores. E no cantinho de café é um espaço livre em que vocês podem postar coisas. Olha, tem uma coisa legal acontecendo aqui na cidade. Olha, vai ter uma live super interessante. É um espaço para a gente contar as novidades. Aí a gente chega nas unidades, né? A unidade 1, ela vai do dia 19 ao dia 26/7. Ela tem um elemento, né, que é o beabá. Então, o beabá, a gente traz um pouco do que é o narrador, do que é a história, né? Ele é um joguinho, então ele vai trazendo algumas informações. É muito simplesinho, gente, não tem nada complexo aqui, né? A grande complexidade, ela está nos materiais de apoio, né? Então, quem não quiser ler o material de apoio, aqui tem um mínimo, né? Mas o material de apoio é o que vai dar o suporte à nossa proposta, tá? Então, aqui é um jogo, né? Agora que já aprendemos alguns conceitos relativos ao tema, que tal, né, praticar? Siga o rumo da história, participando do fórum certo dia. Aí a gente vai para o fórum 1, né? Aqui ela já está colocando os grupos, ela já está montando, né? Então, vocês vão estar divididos em grupo. Então, os 153 vão estar divididos em 3 grupos. Aí vocês vão perguntar, professora Mônica, como é que eu vou guardar que eu sou o grupo 1? Pode ficar tranquilo, que vocês só conseguem acessar o grupo de vocês. O resto vai aparecer, vocês clicam e não acontece nada, vocês não conseguem entrar, tá? Nesse grupo 1, a gente fala sobre narrativas, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre narrativas. E vocês vão já começar a trazer para a proposta já um olhar, né, em como produzir narrativas. Então, tem um desafio nesse fórum, que eu não vou contar, é surpresa, né? Vocês vão ver no dia 19, que vocês vão ter um desafio para utilizar os elementos da narrativa dentro desse grupão aí, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, tá? Estão vendo aqui embaixo? Aqui embaixo também tem uma navegação. Eu não preciso necessariamente voltar para o início. Eu posso fazer a navegação aqui por baixo, tá? Eu não vou fazer por aqui porque eu quero mostrar cada um dos módulos para vocês, tá? Então, o outro lado da história, né? Já tem aqui as tutoras, ó, olhe diferente da tutora Priscila, olhe diferente da tutora Ana e da tutora Camila, tá? Então, já aparece aqui os grupos que a Vanessa está fechando aí a proposta. Tá? Aí aqui, né, o fórum, a unidade 2, que é o outro lado da história, então a gente tem também aqui uma discussão do outro lado da história, que fala um pouco de relatar fatos, né, criar uma ficção, tirar uma fotografia ou produzir uma história, então vai falando dos pontos de vista, vai trazendo várias coisas para a gente, vídeos, né, então tem vídeos aqui, tem alguns links, né? Tem um Saiba Mais, que vale a pena, são textos e pedaços de vídeo que falam sobre o tema, são todos materiais complementares.
né? Então, aqui tem várias... Esse aqui é um vídeo grande, né? A gente trouxe um pedacinho aqui, mas ele é um vídeo de 4 horas que fala sobre ponto de vista, né? Então, vale a pena estar assistindo ele. A gente fez um enxerto de um pedaço, mas aqui ele tem a versão dele completa. Aqui a gente fala de outras linguagens, quem conta essa história e por quê, né? Você, outra pessoa, objeto. Então, também a gente traz o outro lado da história aqui, falando um pouco das vozes do personagem e traz um pouco do projeto Escrita Criativa. Então, tem muito isso, gente, muita coisa também de curadoria, que a gente vai mostrando outros caminhos para vocês. Porque como o curso tem 30 horas, não dá tempo de se abordar tudo isso. E vocês já têm, né, um pouco de vivência nessa área, né? Então, quer nas narrativas literárias ou mesmo nas narrativas digitais ou mesmo nas narrativas do nosso dia a dia, né, das nossas histórias de vida. Então, a ideia é que a gente junte tudo isso nessa proposta. O outro lado da história também traz um vídeo dessa escritora nigeriana, né, que traz o perigo de uma história única. Então, ela fala um pouco, né, sobre você ter só um lado da história e quanto é importante a gente mostrar para o estudante, né, que uma história ela pode ter mais do que um ângulo, né, então isso é importante. E a gente termina a parte teórica aqui, né, falando um pouco do clímax, né, que é o que a gente vai estar fazendo no próximo, né, vídeo. Olhe diferente. Então, aqui a gente tem uma proposta de fórum, né, que é vocês olharem algo diferente, né? Então, a gente vai solicitar aqui, tem uma proposta de uma atividade, né, que vocês vão olhar diferente. Então, a gente vai propor que vocês olhem aquilo que vocês tanto olham no dia a dia de vocês. Então, todo dia vocês passam na frente da escola, entram no mesmo portão, sobem a mesma escada e chegam na sua sala. Então, nós vamos provocar que vocês comecem a olhar diferente. O que vocês podem ver de diferente nesse caminho? É uma florzinha que está ali, né? É uma cadeira que tinha e não está mais. Então, é o exercício do poético, né? Para a gente poder chegar finalmente nas narrativas do cyberespaço. Então, vocês vão perceber que o curso, embora eles falam de narrativas digitais, né, o mais importante aqui é a gente entender como é que é o mecanismo da construção da narrativa, mais do que a gente saber usar uma ferramenta, tá? Porque essas ferramentas, elas vêm e vão, né? Então, hoje elas estão em alta, daqui a pouco cai e tem uma outra ferramenta surgindo aí, né? É aquela velha história do Orkut, né? Todo mundo dizia que o Orkut ia ser eterno, um dia ele chegou ao fim, né? E ninguém mais fala dele. Só os saudosistas que dizem, um dia eu usei o Orkut, né? Mas ele deixou de existir, né? E assim vão com todas as mídias, né? As redes sociais, com todos os aplicativos de mídia, eles vão se transformando, tá? E aí a gente chega no nosso último item, que é o tudo junto e misturado. Então, o tudo junto e misturado, ele propõe, né, faz uma navegação, né, sobre as definições da narrativa digital. Aí ele vai para o som. Então, ele fala um pouco... não, aqui ainda é definição, desculpa, gente. Tem 2 de definição. Aí ele vai trazer, né, um pouco sobre essa questão desse conceitual, né, da hipermídia, da multimídia, das combinações diversas, né, de como isso fica no meio da aprendizagem, né, trazendo aqui a inteligência coletiva BNCC. Então, vai trazendo aqui um conjunto de informações, traz aqui a BNCC para vocês, que falando desse momento, né, e um pouco, no final, a gente chega na convergência, para entrar finalmente aqui no som. Então, no som, vocês precisam ouvir, né? Vai ter aqui coisas para serem ouvidas e matérias tipo audiobook, né?
tem várias, ou podcast, né? Então, a gente fez uma brincadeira sobre o tema, falando muito dos elementos relacionados ao som, né? Então, o hardcore, o audiodrama e assim por diante. Na imagem também, né? Então, a gente trabalha aqui com a nossa imagem. Então, vai ter fotografia, né? Então, traz aqui muita coisa histórica da fotografia, né? Traz um pouco das histórias em quadrinho, né? Então, todas as narrativas, a infografia, né? Então, todas essas narrativas que usam a imagem como sua base. Tem também o texto, né? A mesma coisa, né? Nós vamos falar um pouco, né, de várias matérias que vão falando sobre as narrativas por meio do texto. Aí tem os fanfic, os fanzine, os blogs, né? Tudo vai mostrando possibilidades da escrita pelo hipertexto. E no final a gente chega ao audiovisual, né? Que vai um pouco trazer essa coisa mais macro, né? Falando de roteiro, falando de criação, de edição, que está nesse audiovisual. Aí, vocês aprenderam tudo isso, esse é um módulo maior, é o que dura mais tempo, esse módulo ele dura 2 semanas, né? Porque ele tem uma carga grande de coisas, na verdade ele dura um pouquinho mais de 2 semanas, se eu não me engano são 17 dias que ele dura, por conta de ter essa quantidade grande de elementos. E aí vocês vão por exercite sua curadoria, que é um repositório em que a gente vai pedir para vocês, né, trazerem algumas coisas como uma ferramenta nova que vocês conheçam, né, e vocês vão colocar aqui, tem várias coisas, né, para serem colocadas aqui dentro dessa proposta. Então, preencha o campo obrigatório de conceito, vocês vão trazer um conceito relacionado à questão das narrativas. Depois a gente vai trabalhar uma ferramenta. Então, uma ferramenta que vocês não viram aí e que vocês já usaram, que gostariam de usar. E assim por diante. Então, a gente vai criar uma webteca que depois vai servir como base, né, para vocês terem isso guardado, para vocês terem isso como uma ferramenta de suporte também ao curso. E aí a gente chega no Narrando em Pares, que é o momento da nossa criação. Ele não está aqui ainda, né, porque a Vanessa está fazendo a arte, a gente está mudando essa arte, né? A gente vai lançar um desafio para vocês construírem uma narrativa. Então, esse é o grande show aí, vocês estarem construindo uma narrativa própria. E aí, gente, vale vocês exercitarem aquilo que vocês achem bem legal. Então, assim, eu queria muito trabalhar com TikTok. Eu queria muito trabalhar podcast. Eu acho que eu queria fazer um quadrinho. Eu sou todo moderno, eu quero fazer um jogo. Eu quero criar um jogo a partir de uma narrativa. Eu quero criar um cordel. À vontade, gente. Então, aqui vai ser o momento da criação, né, que é a última semana, né, que vocês vão estar produzindo isso. Pode-se trazer aqui também algo que vocês já estejam fazendo com seus alunos. Tá? Então, aqui fica aberto para isso. Mônica, agora fale. O professor Mauro perguntou no chat, professor Cabral, né? Sobre o planejamento, ele queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento que eles vão ter que fazer para iniciar com os alunos. Então, esse planejamento começa aqui, não é? Esse planejamento, ele parte daquilo que a gente viu nessas 3 aulas. Então, as 5 primeiras aulas, gente, daquele caderno que a gente mostrou no encontro passado, ela não entra, propriamente dita, nas narrativas, né? É uma preparação, é uma sensibilização para as narrativas. Por isso que eu quis trazer essas 5 primeiras aulas, porque vocês vão ter que ter planejado pelo menos as 2 primeiras, tá? Então, aqueles que quiserem usar o material como ele está ali, lindo. Aqueles que quiserem pegar aquele material e pôr alguma coisa da sua realidade, também lindo.
Então, existe ali as 32 aulas, gente. Então, é importante vocês pegarem esse material, dar uma olhadinha nele, né? Assim, ó, aqui tem 32 aulas. Daquelas 5 primeiras, né? O que a gente disse? Se eu não me engano, é a 4 e a 5, que elas são a base, porque a gente está dando o conceito de narrativas para os alunos. O restante dessas 5 primeiras aulas, vocês podem estar criando aquilo que vocês acharem interessante. Não tem problema. É o material do pendrive, a Camila colocou aí. Vocês ainda não receberam, de acordo com o Edivaldo, ele estava colocando, hoje é quarta, não, hoje é terça, ele vai colocar amanhã, ele colocou alguns já no correio, no malote, vai chegar para vocês, aí dependendo da distância, né? Alguns pode ser que já estejam de férias, né? Aí vai ter que dar um jeitinho de buscar. A ideia era chegar até sexta-feira, mas o Edivaldo disse que tem alguns que demoram mais tempo. A ideia era que vocês estivessem com isso na mão. Mas, independente, eu coloquei lá no nosso WhatsApp, posso colocar de novo, para que deve ter se perdido no meio das mensagens. Eu coloco de novo lá o caderno, tá? Para vocês poderem acompanhar essas primeiras aulas. Então, a ideia é que vocês partam daquele planejamento que a gente tem ali, para criar o planejamento dentro da ideia, dentro da realidade de vocês. Alguma dúvida em relação à navegação do curso, gente? Porque aí eu vou sair para a gente poder conversar, tirar as dúvidas, a gente tem ainda mais 10 minutinhos. Ô, Mônica, aí você consegue mostrar para eles aquele acompanhamento do que eles estão fazendo do fórum? Aqui não, Camila, eu tô Não? no meu. Não, eu tô no meu. Ah. O nosso não tem. Então, não dá para mostrar que tem um acompanhamento, gente, de saber onde vocês estão, o que vocês já fizeram, né? A gente fica, às vezes, meio esquecido, mas aí a gente manda um tutorial para vocês, porque como não subiu para a plataforma deles, para o curso de narrativas a gente não tem ainda. Depois a gente orienta também, era só para ver isso, né? Que às vezes passa por um conteúdo e esquece de responder um fórum, para não entender nada. A Camila, a Ana Raquel, né, e a Priscila vão ficar no pé de vocês. Olha, gente, vocês esqueceram de fazer isso, tá? Por quê? Para a certificação, gente, o curso ele tem um peso de vocês chegarem no final. Se eu não me engano, ele é 40%, tá? Do total do curso. Isso aí também depois vai descritinho para vocês lá naquele início. Então, ele tem um peso grande de você chegar no final do curso. E o restante está na multiplicação, é que vocês levarem isso para a sala de aula. Então, é importante chegar lá no final do curso. Não é difícil. Quantas horas eu tenho que dedicar por dia, professora Mônica? Ele é um curso de 30 horas. Então, tem uma carga que não é aqui dentro da plataforma, é na leitura, é na curadoria, é em buscar alguns elementos que a gente dá, experimentar. Então, o maior peso está mesmo nesse suporte teórico. A professora Michele não recebeu o material. Vai receber, professora. O Edivaldo vai estar mandando isso, tá? E quanto a esse espaço do computador, a gente está se falando por esse meio online, sim, mas essa parte do curso, ela só vai durar 30 dias, né? Só esses 30 dias aí, na verdade, dá um pouquinho mais de 30 dias, que tendo início no dia 19 do 7, termina dia 28/8. Então, dá 5 semanas, né? 5 semanas e um pouquinho. Tá Mônica, certo? Diga. Mônica, é que na plataforma lá da Escolas Conectadas, a data está 23/8. Não, é 23/8, mas a gente tem uns diazinhos que aí o tutor vai devolver a interação para vocês. Fiquem tranquilos, a gente tem sempre 2, 3 dias a mais. Não para vocês, para o tutor, tá, gente? Isso aí é para o tutor devolver para vocês. A gente tem uma margenzinha aí de tempo. Não, às vezes acontece no meio do caminho da gente ter algum imprevisto, né? Então a gente sempre deixa um pouquinho a mais, como a gente não mexe, né, na plataforma, né? A plataforma está dentro de Escolas Conectadas, a gente deixa uma margenzinha ali para a gente ter alguma manobra se acontece alguma coisa no meio do caminho.
A gente quer que não aconteça nada, mas às vezes pode estar acontecendo aí algum imprevisto. Mônica, talvez a ansiedade que a gente tem percebido que tem gerado, né, é porque nós estamos falando com um instituto, não é, que tem já um curso pronto, e, no entanto, esse curso está sendo ainda ambientado numa plataforma pública, no caso das escolas conectadas. E então a gente está assim, recebeu um material, tem toda uma orientação, mas ainda estamos aguardando o acesso a esse espaço aí, desse ambiente Ava Mudo, parece-me, para nós começarmos a desenvolver as atividades. Então, são duas coisas que eu percebo ali no grupo, que é o que está sendo um ponto, assim, de talvez das meninas estarem angustiadas e não entendendo muito a dinâmica. Eu estaria equivocada? Vamos lá. Então, deixa eu esclarecer, né? O Pense Grande Tecnologias Digitais, ele tem essa formação, que é essa formação em cultura digital. Essa formação em cultura digital, ela tem 60, 64 horas, 58, dependendo do modelo. De vocês, eu acho que é o de 58 horas. Então, tem lá 58 horas de formação. O que consiste essa formação? Essa formação, ela consiste da live inicial, aquela que a gente fez lá no início de junho, do curso formativo e das mentorias, né, que é quando os mentores vão estar acompanhando vocês dentro da sala de aula. E depois a gente tem o evento de culminância. Isso aí é o que forma a formação total, tá? Nós, do Instituto Conhecimento para Todos, somos o parceiro executor da Fundação Telefônica. Então, a gente que cria os conteúdos, trabalha com a mentoria, né? Só que a gente trabalha dentro da plataforma da Fundação Telefônica, eles têm duas plataformas, tá, gente? Tem a plataforma do Escolas Conectadas, então todos os cursos que a Telefônica dá em sistema híbrido ou à distância acontecem na plataforma do Escolas Conectadas. Então, sempre vai estar na plataforma de Escolas Conectadas. Então, sempre que tiver dentro da formação uma parte de curso, está dentro das Escolas Conectadas, tá certo? E o restante a gente vai usando, né, outras tecnologias para auxiliar essa criação. Porque está se criando também dentro do Pense Grande a plataforma de interação do Pense Grande. Ela ainda não está pronta, era para ela estar pronta, na verdade ela ia ser criada, né, a partir do meio do ano deste ano, ela foi antecipada, essa plataforma do Pense Grande, por conta da pandemia. Ele ia rodar um tempão ainda, ele ia rodar 2021 inteiro, né, dentro do planejamento que nós fizemos em 2020, 2021 ia ter os cursos, iam ter presenciais, semipresenciais, a gente ia desenhar para ir para a plataforma no final do ano. A pandemia derrubou qualquer planejamento. Então, o que aconteceu? A gente começou a usar essas plataformas paralelas, né, além da plataforma de Escolas Conectadas, que já vai ser, e a partir do final do ano a gente vai ter conectado. Então, vocês vão entrar só no site do Pense Grande e ali tudo vai acontecer, né? Só que isso ainda está em processo. Então, por isso que às vezes a gente entra no Zoom e depois a gente vai para um outro caminho, né? A ideia é que em breve a gente vá tudo para o mesmo. Então, tudo a gente vai entrar pelo mesmo lugar, tá? Então, esse é um pouco desse desenho, tá certo? Mas a nossa formação ela já começou com aquela live. Essas 3 aulas foi para a gente esclarecer as dúvidas, por isso que nós gravamos. Então, para que todo mundo tenha ali um olhar de como é que a gente vai começar a fazer. E, a partir do dia 19, a gente tem um curso que vai ser paralelo a vocês estarem na sala de aula. Então, por isso que as mentoras, a Camila, né, a Ana Raquel e a Priscila, vão estar ali para ajudá-los. Ai, olha, Mônica, aqui no meu planejamento eu quero entrar com essa aula, eu estou com dúvida, né? As meninas podem ajudar vocês. Se elas não puderem, a gente vai para os universitários, alguém vai ajudar, entendeu? Se a Priscila não sabe, Camila não sabe, Vanessa e Fernanda não sabem, alguém vai saber, né? Então, a gente vai dar esse retorno para vocês. É isso que é a mentoria, né? Conseguir ajudá-los naquilo que vocês precisam para levar essa disciplina para a sala de aula.
Então, é essa a proposta, né? E também, assim, fortalecer as trocas, por isso que a gente vai manter os grupos de WhatsApp. Eles vão deixar de existir no grupão, eles vão existir nos grupos menores. Então, cada tutor vai estar com o seu conjunto de professores. Esse grupão foi feito até o momento da gente ter as salas de aulas criadas. Criou-se as salas de aula, Camila vai ter os 40, os 50 dela, a Ana vai ter os dela e a Priscila vai ter os delas. Por quê? Cada grupo tem um movimento, cada grupo vai ter uma forma diferente de agir. E grupos menores também dá para a gente dar mais atenção, não fica aquele monte de mensagem que se perde, tá? Elas estão ali nesse momento inicial porque não tinha como a gente dividir os grupos, depende da inscrição de vocês. Então, a gente só vai criar os grupos a partir do dia 5, quando encerram as inscrições. Então, quando vocês voltarem, vocês já vão estar em outros grupos. A gente desativa o grupão. Mônica, posso fazer uma pergunta ainda? Pode. Uma outra? Porque eu já estava mesmo sentindo essa necessidade de diminuir o grupão, né? Muita gente. Achei maravilhosa essa ideia de dividir depois, né? Os grupos de acordo com o que vai constar lá no Moodle, né? No ambiente das escolas conectadas. E para essa divisão de turmas ou de equipes, vocês, porventura, estão pensando em alocar conforme as escolas, a proximidade ou não? Vai ser por ordem alfabética? Vocês pensaram assim, de repente, eu tenho uma equipe aqui da região onde eu trabalho, de várias escolas que aderiram. De repente, vocês já estão pensando em agrupar assim, considerando essas regiões já, né, até para fortalecer os vínculos, ou não? Olha, no primeiro momento que foi tratado com a secretaria, é que fosse tudo junto misturado, que não tivesse, por quê? Até para você ter uma diversidade, para a gente quebrar essa coisa assim, de repente todo o pessoal da região de Campo Grande está junto, é uma realidade só. Então, de repente, se eu trago uma realidade de alguém que está lá em Miranda, por exemplo, né? Então eu tenho uma realidade diferenciada. Então, num primeiro momento, foi proposto isso, né? Que tivesse, eventualmente, né? Como a gente faz, se a gente vai fazer dessa forma, é uma criação aleatória. Então, pode ser que tenha 4, 5 escolas próximas, né? Mas a ideia é que fosse um pouco para manter um pouco essa diversidade na troca de informações. Mas tem momentos em que vocês estão juntos lá na plataforma. Então, algumas ações todo mundo está junto, e algumas a gente está separado, né? Então, ou é no grupão, então essa troca, essa parte que a gente chama café, está todo mundo junto para trocar informação. E no trabalho está nos grupos menores. Tem mais coisinha aí? Professora, respondi? Tem gente levantando a mão aqui. Foi? É a terceira. Tem mais alguém aí? Eu estou vendo aqui várias. O professor Tiago disse que tem algo a dizer para a equipe, ele apareceu. Professor, fale. Prof, estão me ouvindo bem, pessoal? Boa tarde. Sim. Eu só queria fazer... Obrigado. Eu queria só fazer já foi respondido em parte, mas é uma dúvida assim, que eu tive e um comentário ao mesmo tempo. O colega que falou sobre o planejamento, eu já estava assim, bastante incomodado mesmo com isso, em função das aulas voltarem na mesma semana que vai começar o curso, no dia 19, né? E aí, como cada lugar tem uma realidade, eu tenho uma experiência do primeiro semestre que eu estou com medo que se repita parcialmente ou totalmente em relação à disciplina, porque todo o planejamento do início do ano fui obrigado a modificar em relação à pandemia e readequar uma série de coisas. Eu fiquei um pouco frustrado com o resultado do trabalho e também com o andamento, né? E aí eu queria saber se esse planejamento, se eu teria um acompanhamento mais próximo, né? E foi respondido pela professora quando disse que a gente teria os mentores dividindo por grupo de trabalho, né?
mas eu estou bem incomodado com essa questão, eu queria, assim, ouvir algo, né, sobre como que é a conversa da equipe com a gestão aqui do Mato Grosso do Sul, no caso, né? Como que seria essa volta? A gente já teria que estar com o planejamento pronto? Eu sei que é ainda adaptado por escola e por cidade, mas estou bem preocupado com isso. Professor Tiago, o que a gente teve de orientação, a gente ainda vai ter novas conversas, né, agora nas próximas semanas, é que a primeira semana seria meio de acolhimento, né? Então, que os alunos também estariam retornando nesse dia 19, né? A gente não teve, porque ainda estava naquela história assim, vai ser híbrido, vai ser presencial, né? Então, a gente ainda também não teve esse retorno total dessa ação. Mas o que eu, Mônica, enquanto professora, penso, né? As 2 primeiras aulas daquele planejamento, gente. Vamos pensar que a gente usasse aquele material completo, né? Vamos dizer que aquilo fosse nosso fio condutor. Ali a gente tem 32 aulas, né? Se a gente seguir por ali, garanto para vocês que a gente tem uma coisa com começo, meio e fim, que sai um produto no final. A gente fez e testou isso para chegar nesse tipo de coisa, né? Então, existe, se eu seguir aquilo ali, um fio condutor que vai levar a um processo, a um produto final. Se eu for tirando coisas do caminho, ele também tem coisas que ele não perde, né? Que foram colocadas ali para a gente fazer discussões mais aprofundadas. Que é aí que eu digo para vocês que entra essa pitadinha do professor. Então, vocês conhecem a escola melhor que eu. Então, por exemplo, tem lá uma coisa no material que vocês vão ler, muita coisa textual. Então, tem 4 aulas que a gente fala do texto. Então, a gente fala do livro diário. Pode ser que alguém já tenha trabalhado diário com os meninos. Então, eu não preciso, de repente, ter 2 aulas disso, do diário. Eu posso suprimir isso, eu já fiz isso com eles. Eu só retomo isso numa conversa. Olha, lembra quando a gente fez o diário? O diário ele é uma narrativa, né? Então, eu posso ir tirando coisas e acrescentando outras, né? Como o professor que eu estou devendo, inclusive, a questão do TikTok, eu posso estar colocando outras coisas, né? Nesse material, eu posso estar substituindo, né? Então, assim, para ficar mais, aquietar os corações, eu, enquanto professora, se eu estivesse no lugar de vocês, eu usaria como fio condutor este material, tirando coisas e colocando coisas de acordo com a minha realidade, né? Sim, eu iria por este caminho, porque a gente está recebendo os estudantes depois de um tempo no ensino à distância, né? Então, tem toda uma questão de um acolhimento aí socioemocional. A gente está numa vivência, então, hoje me perguntaram assim, né? Então, você acha no fim do ano que você pode fazer tal coisa? Eu falo, gente, eu não consigo prever o que vai ser daqui a um mês. Como que eu posso prever uma coisa no fim do ano? Eu posso dizer o que eu gostaria. Se é que isso vai acontecer, não tem como falar, né? Então, acho que é um pouco, a gente não sabe o que vai ser quando vocês voltarem. Tem aí 20 dias. 20 dias pode tanta coisa acontecer, né? Pode dizer assim, a secretaria pode dizer, olha, nós não vamos mais fazer isso presencial, isso aí vai ser tudo à distância. Então, a gente tem que olhar o nosso planejamento e refazer, né? Infelizmente, a gente vai ter uma vivência dessa. Professora É o caso Patrícia. daqui, professora, desculpa. Fala, Aqui, Tiago. É o caso daqui, da minha escola, já foi falado isso em relação a ser à distância, então tem mais isso, assim, que está me incomodando, né? O seu vai ser toda à distância. Foi repassado para a gente que seria, né? Então, a tua disciplina vai ser toda a disciplina de narrativas que você vai fazer, ela, em princípio, vai ser toda online. Em princípio, sim. Tá, então eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Talvez retomar isso já numa primeira conversa, na primeira semana, né? Se vai ser todo online, então eu tenho que pensar como é que eu vou adaptar o material que está lá para essa realidade online, tá? Todo o material ele é adaptável, gente, mas ele não foi pensado assim. Quando eu sigo ali, ele foi pensado para uma ação presencial.
né? Esse material ele foi criado em 2020, no início de 2020, final de 2019 e meados aí até junho de 2020 ele estava pronto. Então ele foi concebido para o ensino presencial. Aí, o que a gente fez? A gente adaptou os últimos, trazendo já algumas coisas para um olhar online, tá? Mas aí a gente vai ter que olhar e fazer essa adaptação, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que ter aí um cuidado com isso, tá certo? Professora Patrícia, que está com a mãozinha levantada. Então, Mônica, igual o professor Thiago está falando, aqui na escola também já comentaram que se voltar, né, o híbrido, que provavelmente essa disciplina, ou seletiva, ela vai ser totalmente online mesmo. Aí eu estava até preocupada também com esses 15 dias de julho, né, a volta, né? Eu falei assim, por causa do planejamento, que eu já tinha que entregá-lo. Então, aí eu tive a ideia do planejamento desses 15 finais de julho, colocar uma introdução do que é. Aí eu busquei lá no texto, né, naquela apresentação, tudo, objetivo, uma introdução para os alunos, né, uma forma de começar a introduzir o assunto com eles, até ver como que vai ficar realmente agosto aí, né? Eu acho que a gente tem lá aquelas 3 primeiras aulas do material, elas são uma introdução, né? Ela foi desenhada para isso. Eu estou falando do que é narrativa, né? Aí estou falando para eles do diário. Então, aquelas 5 primeiras aulas, as 3 primeiras aulas das 5 que nós vimos, elas são muito introdutórias, né? Elas são muito assim de contar o que vai acontecer. Claro que a gente pode mesclar, gente. A gente pode, de repente, né, para não ficar assim, vou ter 2 aulas falando, posso pedir, posso adiantar aquela do olhar, né? Olha, gente, então vamos fazer assim, ó, para essa semana, né, a nossa lição de casa é vocês olharem aí no entorno de vocês, né, quando vocês vão na padaria, tentar ver algo que vocês não veem. Então, acho que é uma coisa que a gente vai estar construindo meio junto, né? Então, independente do curso, por isso que o grupo de WhatsApp vai ser importante, porque vai acontecer meio junto, então os tutores vão poder ajudá-los também nessa proposta de planejamento, né? Então, acho que vai estar ali meio junto o curso com a mentoria, andando meio paralelo, né? E vocês também vão começar a tirar ideias das coisas do curso. Então, acho que isso também vai dar aí vai aquietar o coração, né? Claro que é um desafio, gente, trocar o pneu com o carro andando. Já tentaram fazer isso? É bem complexo, né? O carro está meio na ladeira e a gente vai trocando pneu, né? Então, um pouco isso que a gente vai estar fazendo aí, né? Porque acabou que ficou muito junto. Mais alguma pergunta, gente? Nós estamos chegando aí no final, né? Já passei bastante do horário de vocês, não queria... Acho que fica, prof, só desculpa, né? Não, Thiago, vamos lá, pode falar. Eu acho que talvez, eu não sei se meus colegas concordariam comigo, mas não seria o caso, de repente, de existir um repasse por parte da equipe às secretarias de educação de cada estado, para que a gente pudesse ter um tempo para não começar atropelando, né? Esse atropelar, assim, no quesito planejamento mesmo, de a gente já começar com algo, já pelo menos umas 2 aulas do curso já estruturado, para a gente pensar junto com nossos mentores um planejamento que seja mais factível, porque a gente já vai saber como que vai ser a retomada, né? Eu falo isso assim porque para não retomar a aula, aí a escola está cobrando da gente o planejamento de algo ainda que está fervilhando na cabeça, eu acho, todo mundo, milhões e milhões de ideias, e para a gente fazer algo que a gente também tenha prazer de estar fazendo com os meninos, né? Uma sugestão apenas. Eu não entendi sua proposta, Thiago. Qual seria... Desculpa, pode terminar, desculpa. Não, então, qual seria? Seria a ideia da secretaria adiar uma semana? Eu não entendi. Qual seria... É porque a gente tem datas, né, para entrega do planejamento, mais nesse sentido. Se eu tivesse
Tipo, você entregar o planejamento Em um, 2 semanas exatamente. depois do início da aula, seria isso? Exatamente, algo desse tipo, assim, para mim, falo mais assim por mim, né, ficar mais tranquilo de sentar e pensar uma proposta que esteja em harmonia com as condições que a gente está vivendo de aula, né? Se for Entendi. mesmo 100% online, eu não posso pensar em algo que esteja além do que os meninos vão produzir para também não frustrar eles e nem a mim como professor, né? Sim, 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 entendi. Não, posso levar isso para esse grupo. Será que é o meu que está? Peraí, acho que tem alguém com o microfone dando interferência. Mônica, Oi? Ah, achou? Tinha o microfone dando interferência. Não, a gente pode levar isso sim, né? Até numa perspectiva de que, né, a gente terminou o nosso último encontro hoje, vocês saem de recesso amanhã, vocês não teriam esse tempo hábil, né, de estar levando isso, e que as primeiras aulas a gente fizesse algo, né, um pouco como a professora Patrícia falou, né, essa coisa mais introdutória, mas que essa entrega fosse feita uns 15 dias depois. Posso levar isso, gente. Não sei o meu poder meu poder de argumentação é bom, mas não sei se eles vão ouvir, né? Mas assim, a gente pode levar, acho que é justo, né? Ainda mais que ainda está nessa decisão se será, né? Alguns dizem ainda híbrido, outros presenciais, né? Outro totalmente à distância, né? Então, eu acho que seria justo a gente levar, né? Levar essa consideração, né, para a secretaria, né? Assim, a entrega, não que vocês não vão começar com essa questão da introdução, mas que tivesse ali uns 15 dias para entregar o planejamento detalhado, né, do que será feito na eletiva. Acho que é justo. Acho que dá para levar sim. Mônica, eu não estou conseguindo erguer minha mãozinha aqui porque eu não estou achando. Não, pode falar. Assim, eles também poderiam estar colocando nas observações, né? Poderiam estar colocando nas observações, porque lá no planejamento tem como ele observar, aí ele pode estar descrevendo, né, sobre isso, né, porque ele não vai conseguir, né, assim, ele acha assim que ele não vai conseguir estruturar, não vai saber como vai proceder, né, os procedimentos corretos e tal da aula, mas aí ele pode colocar nas observações, né, assim, o que ele poderá fazer, né? Ele pode estar participando, entendeu? Ele pode observar lá no planejamento, entendeu? O que eu quero dizer? Entendi. Inclusive, olha, apareceu ali no chat que o planejamento de julho foi prorrogado para ser entregue em 6/8. Então, a gente teria os 15 dias ali, ó. Oi, A Mônica, com professora Aline licença. colocou aqui. Pode falar. Além da questão da prorrogação do planejamento para o dia 6, né? Também a instrução já vem da escola antes de se fazer o planejamento. Por exemplo, esse de julho, né? Não teremos aulas online na minha escola. Serão as férias dos alunos e logo em seguida, no retorno, serão as APCs impressas. Então, esse mês de julho nós não teremos aulas online. Já em agosto, já voltará novamente as aulas online para a gente, mas isso vai ser repassado ainda, se vai ser online ou híbrido, né? Conforme a educação. Tá. Vamos então fechar assim, gente. Vamos pensar assim. Não vamos criar armadilha para nós mesmos. Que tal se a gente fizesse, de qualquer forma, né? Essas 2 primeiras aulas, que elas fossem trabalhando essa introdução, né? Olhando a partir daquilo que está no caderno, a gente trabalhar uma coisa um pouco da introdução, né? Isso, professora Michele, essas coisas estão todas no material. Mônica, Eu vou o Fala. professor Josué Ferreira ficou um tempão com a mãozinha levantada. Ai, professor, vai lá. Não sei se foi respondido ou se ainda quer falar. Professor Josué? Sim, era a respeito do planejamento, porque eu não vi a aula, não vi a aula passada, e aí eu fiquei imaginando que tivesse alguma coisa, mas me parece que foi respondido agora, nessa última conversa.
Gente, eu sabia. não sei se ajudaria vocês, né? Não sei o quanto isso complicaria, mas a gente poderia mandar dentro daquela proposta que tem lá do caderno, né? Que tem lá daquela primeira e segunda aula, a gente poderia mandar uma sugestão dentro daquele material de como ela poderia ser feita também no espaço virtual, né? Não sei se isso ajuda ou se acaba atrapalhando mais, mas a gente poderia... Bastante, ajuda muito. Tá, então vamos fazer assim, eu vou conversar com a professora Fernanda, tá? Que foi quem criou o curso. Dentro daqueles 2 quadros que a gente tem lá, para ela dar algumas sugestões de como é que a gente faria isso no ambiente online, tá? Então, a gente partiria disso, e quando vocês retomarem, aí já na primeira semana, né, vocês já vão ter isso ali na manga, né, guardadinho, tá? Para usar, se for necessário, e a gente planeja depois as próximas aulas a partir da realidade que a gente tiver, porque aí a gente vai ter uma realidade mais clara, né, gente? A gente está num momento de muita insegurança, né? Eu queria saber quantas aulas tem que ser planejado? Então, na verdade, vocês têm, pelo que eu entendo, eu não sei como é que é aí na rede, eu acho que vocês têm que ter um planejamento geral, né, de tudo que vai acontecer na eletiva. Eu partiria desse planejamento da eletiva, uma vez que a secretaria fechou, né, que esse material da fundação ele está aprovado, eu fecharia um planejamento um pouco parecido com esse material. Sim. Né, e deixando depois as especificidades para ir a gente colocando no meio do caminho. Porque hoje, gente, é muito difícil a gente determinar todas as especificidades nesse cenário que a gente está vivendo, né? Assim, é muito complexo, né? A gente dizer o que vai acontecer daqui a 20 dias. É uma insegurança, né? Assim, não sei, eu me sinto sempre pisando em ovos, não sei vocês. Tá horrível. Né? Porque assim, antes a gente sabia, olha, então eu vou lá, eu vou dar 32 horas aula, eu tenho isso, vai acontecer isso, isso e isso. Aqui em São Paulo a gente está vivendo isso, gente. Cada dia o governador diz uma coisa. Né? Pode ser que agora a gente volte. Não, a gente não vai voltar ainda. Agora vai ser só 30%. Não, agora vai ser 50%. Agora vai ser só as crianças com vulnerabilidade. Né? Então, né, é uma loucura. A gente está nessa insegurança aí. Então, acho que é muito difícil você programar um semestre inteiro. Então, eu usaria, sim, a base daquele material. Sei que tem vários professores já que estão adaptando, já estão pensando em coisas para mudar, mas usaria aquilo como planejamento, uma vez que a secretaria validou isso. Eu vou pedir à Fernanda, vou conversar com ela, não consigo que ela mande isso essa semana, mas vou disponibilizar lá no grupo, sem que perturbá-los no recesso, mas vou pôr lá essa proposta de como essas 2 primeiras aulas poderiam ser só no virtual, né? Então, assim, uma sugestão dela disso só no virtual. Como é que a gente faria isso, dentro da realidade que vocês têm, que os meninos têm dificuldade de acesso, tal, olhando para isso, como é que a gente faria para estar colaborando nesse início aí da formação. Certo? Mesmo porque os participantes, eles também têm boas ideias, eles também podem compartilhar quando eles estiverem, né, olhando aquela introdução, aquela aula, eles também vão ter ideias para compartilhar, para poder passar no modo virtual. Você pode ter certeza. Sim, totalmente. Nossa, totalmente. Os estudantes vão ter até mais que a gente, viu? Acho que os estudantes têm até mais ideia, às vezes, porque... Inclusive, isso já tem acontecido em eletivos que eu estou ministrando, por exemplo, e unidades curriculares, onde o foco é justamente eles narrando esse momento, essas experiências. Exatamente. E tem sido bem interessante. A gente já tem algumas coisas que a gente pode utilizar, gente. Eu acho que não se abre mão de nada, né? A ideia é parte-se de uma trilha formativa, mas aí vai ficar a cargo. Eu já tenho coisa sendo usada naquela outra disciplina. Ótimo, vamos usar a partir daí. Rádio, por exemplo, School Radio.
Exatamente, de repente você vai pegar a primeira coisa assim, como é que você faria isso usando o que você já aprendeu naquilo? Né? Você ainda vai fazer link que o menino vai dizer, poxa, tô vendo sentido nisso, né? Não era uma coisa só daquela disciplina, eu posso usar isso para a vida, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal, a gente trazer essas conexões, acho que é bem importante. E se nós vamos também reunir em grupos menores, nós também podemos delinear um fio condutor aí, entendeu? Aí a gente pode reunir e aí cada aula, cada encontro, a gente pode estar desenhando, né, o que pode ser passado para esses estudantes. Aí vai ficar mais fácil ainda, né? Pode, inclusive, gente, tendo o grupo, assim, qual é a ideia? De se criar uma rede mesmo. Às vezes eu nem preciso do tutor. Tem um professor que teve lá uma sacada fantástica. Aí, gente, nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Pegamos a ideia do coleguinha, né, e vamos colaborar com todo mundo. Eu acho que essa é a ideia de rede, né? Eu acho que isso precisa sair fortalecido desse processo, que não tem, né, gente, nesse momento que a gente está vivendo e que a gente não sabe o que vai ser lá na frente, né, é importante a gente trabalhar dessa forma colaborativa e, de repente, tem um professor que teve uma grande sacada, a gente usar isso para todo mundo, entendeu? Todo mundo que tiver confortável de fazer está usando isso. Acho que é um momento, assim, bem desafiador, né? Continua desafiador. E agora eu sinto sempre um pouco pior, né? Porque agora as pessoas já cansaram de estar em casa, ou já cansaram de estar no seu isolamento, né? Então tá meio um deixa disso aí geral, né? E a gente não sabe o que isso pode resultar, né? Pode resultar em coisas aí, da gente voltar para uma situação de isolamento, de lockdown, sei lá, né? Tudo vai depender aí de como a gente consegue vacinar as pessoas e assim por diante. Tá certo, gente, passamos aí bastante da hora, mas eu queria agradecer a vocês, então fico como lição de casa, eu vou conversar com a professora Fernanda, e na semana que vem, até meados da semana que vem, né, da gente mandar essa proposta para vocês, né, não é uma camisa de força, tá? Mas um olhar, né, a Fernanda trabalha bastante com essa questão online também, né, ela tem feito muita formação de narrativas online, então também para estar dando uma força aí nesse nosso start. Tá bom? Nós vamos receber o nosso kit, Mônica. Nós vamos receber o pendrive, nós vamos receber o nosso pendrive, o nosso kit também. Então, sim, já chegou semana passada, né, na secretaria. Segundo o Edivaldo, eles iam colocar na quarta-feira no malote, tá? Já está lá com ele, o pessoal de pensamento computacional já recebeu, porque eu acabei mandando antes para não confundir, porque os pendrives eram todos roxinhos, né? E vocês devem estar recebendo de vocês essa semana. Tá? Ele já ia despachar isso para que vai para o malote da escola, tá, gente? Então vocês têm que pegar na escola. Tá tão lindinho que os professores vão ficar com inveja. Então não adianta, não deixe lá por muito tempo, né? Porque senão algum coleguinha lá com inveja pode levar o kit para ver o material de vocês. Tá certo? Gente, muito obrigado. Um bom descanso aí para vocês nesse recesso. A gente vai estar mandando esse material. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem escrever pelo WhatsApp. Quem não se inscreveu no curso ainda se inscreva, porque dia 5 vai fechar, e aí se tiver vaga sobrando de quem não se inscreveu, a gente vai abrir essas vagas para quem tem um grupo na lista de espera, tá? Então, é importante estar se inscrevendo. Se tiver dúvida, me escreve lá no grupo, né? Pode escrever no privado que a gente ajuda a pessoa a chegar nessa inscrição, tá bom? Então, abração para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau para vocês.